Vamos fazer um workshop de coaching agora. E eu queria convidar todo mundo aqui a pegar papel e caneta, porque a gente vai fazer juntos esse workshop. Ele é bem interessante, vocês podem fazer isso com um cliente. Eu uso sempre no meu livro esses dois pesquisadores, o William e Menendez, e eles propõem um processo muito interessante, porque a gente vai começar a entrar agora numa área chamada coaching de vida. O coaching de vida é uma especialização do coaching, mas eu quis trazer para a formação plena de coaching, porque coaching de vida é muito importante. Por quê? O que é o coaching de vida? É um coaching que tem uma visão ampla da vida da pessoa. Por exemplo, o coaching executivo trabalha com a pessoa no ambiente da empresa. Coaching de carreira gerencia a carreira da pessoa na empresa. Coaching esportivo trabalha com a pessoa no esporte. De emagrecimento trabalha processo de emagrecimento. Então todos têm um foco exclusivo. O coaching de vida é interessante porque ele tem o foco no todo da vida da pessoa. Ele trabalha um pouco de tudo com essa visão ampla. A vida da pessoa como um todo. E a gente vai ver várias coisas a respeito disso, mas eu já quero logo trabalhar uma das coisas. Então a gente vai fazer esse workshop juntos aqui. Então eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque vocês vão desenvolvendo comigo junto esse workshop. Então, na verdade, esses pesquisadores, eles fizeram um trabalho sobre coaching de vida, mas se a gente analisar a estrutura desse trabalho, também tem uma influência da programação neurolinguística muito forte. Porque um dos pressupostos da programação neurolinguística nós temos todos os recursos que nós precisamos dentro de nós. E uma das coisas muito importantes é você criar uma visão para a sua vida. Nesse caso aqui não é a mesma visão do Dilts, tá? É um conceito um pouquinho diferente. Ou seja, você ter um propósito maior, uma coisa que dê sentido à sua vida, que oriente sua vida, que faça você se sentir bem. Então, como ter sentido e significado de vida? Eu nunca me esqueço de algumas pessoas que falaram de uma maneira muito pragmática. A vida não tem sentido, o sentido da vida é você que dá. Qual é o sentido que você quer dar para a sua vida? Esse exercício vai muito por aí, ajuda você a resgatar uma série de coisas a respeito de outras situações onde você já deu sentido para a sua vida. Então, numa folha de papel, eu quero que você liste 10 coisas que você mais ama fazer ou tem sempre feito. Então vamos lá, pegue papel e caneta e escreva numa folha de papel 10 coisas, isso é um exercício que você pode fazer com o seu cliente, tá? Para desenvolver a visão. 10 coisas que você mais ama fazer ou tem sempre feito. Bem intuitivamente. Ou tem sempre feito o que você ama e goste. Eu não sei se dá para fazer sempre. De preferência, se você tem feito sempre é melhor, mas mesmo que você não tenha feito, 10 coisas. Chegue a 10 coisas que você mais ama fazer. E dê nomes, independente das circunstâncias. Porque aqui, aí é que eu vejo a influência da PNL nesse exercício. O importante não é muito o contexto, é você pegar essa estrutura que existe aí sobre você ter se permitido amar e como é que é isso, o que significa. Você entrar em contato com essa estrutura de ter se permitido amar. Então, agora que você listou 10 coisas que você mais ama fazer ou tem sempre feito, eu quero que você identifique as características do contexto ou ambiente que apoiam a lista do passo 1. Ou seja, essas 10 coisas que mais ama fazer. O que havia nesse contexto ou ambiente que talvez tenha sido favorável, que tenha ajudado? Não precisa escrever testamento não, só puxa do lado uma setinha, assim, por exemplo, dançar, o que havia? Pessoas felizes, música boa, não sei, estou inventando aqui. Então, características do contexto para cada uma dessas 10 coisas. Então, vamos lá, vamos escrever, identificar. Então, agora você vai fazer o seguinte, eu quero que você comece a pensar uma visão de mundo no qual você gostaria de viver. Eu quero que você crie uma frase que expresse uma visão no mundo no qual você gostaria de viver, mas eu quero que você use palavras
que você usou descrevendo esse contexto onde essas coisas boas que você ama fazer aconteceram. Então tente criar uma visão no mundo, uma visão no mundo onde você gostaria de viver, tipo um mundo melhor, com características positivas, alegres, felizes, com sons espetaculares. Por exemplo, estou pensando se eu gostei de dançar num ambiente com música, com som, no exemplo que eu dei e tal, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que eu gostaria de viver num mundo alegre, sonoro, com ritmos especiais. Então eu quero que você elabore uma visão de mundo, esse é o primeiro, depois a gente vai fazer um segundo exercício, uma visão de mundo que incorpore essas coisas que você escreveu, dessas características desses ambientes, nesses ambientes, nesse contexto, das coisas que você ama fazer. Pode ser um parágrafo, né? Pode ser mais de um parágrafo, mas eu quero que você escreva uma visão de mundo que junte isso que você identificou nesses contextos das coisas que você ama fazer. E perceba como é que ela vai ficando, como é que você vai se sentindo em relação a ela. Perceba como é que é isso. Por quê? Porque você está usando os seus próprios recursos internos e as suas próprias referências, experiências de referência, como diria a programação neurolinguística, para construir uma visão com base nas próprias referências que você tem. Esse é o poder desse exercício. Então você vai criar uma declaração e uma visão de mundo com base nas suas próprias referências de contextos onde você ama fazer alguma coisa, onde você se sente muito bem. E você pode ir desenvolvendo essa visão, essa declaração de visão de mundo importante para você. Então, escreva. Primeiro a gente trabalhou com visão da vida. Agora nós vamos pensar em propósito. Uma coisa é a visão, outra coisa é o propósito. E bate muito com aquele trabalho do Dilts que a gente estava fazendo, né? Quer dizer, primeiro você tem uma visão, depois você vai trazendo para você, para suas características únicas, pessoais. Então isso já convida você a pensar num propósito. Então a gente vai fazer o seguinte, liste mais ou menos uns 10 exemplos onde você sabe que havia um propósito para o que você fazia. Eu não quero que você escreva testamentos. Por exemplo, um momento da tua vida que você estava fazendo alguma coisa onde você sentia que havia um propósito bom para fazer aquilo. 10, 12 coisas eu quero que você liste onde havia um propósito. Você se sentia imbuída de um propósito. Há um propósito aqui. Você não fazia por fazer mecanicamente, você fazia porque você sentia, há um propósito para fazer isso. Por exemplo, muitas vezes eu estou cansado e tal, mas eu faço os vídeos, eu venho aí, edito os vídeos, a vivência de ontem eu já coloquei no YouTube à 1h da manhã, porque eu penso, não, isso é importante, eu tenho esse compromisso, tem um propósito para mim. Né? Então, liste aí as coisas, 10, 12 coisas que haviam um propósito. Então agora, com o seu cliente, você pode, por exemplo, fazer isso com muito mais tempo e pegar cada um desses itens da lista e fazer o trabalho que a gente vai fazer em seguida. Por causa do nosso tempo aqui, eu vou pedir que você escolha 3 exemplos onde você mais percebia um propósito. E sempre pegando a coisa da PNL, de você ter 3 exemplos, 3 escolhas, né, e tal. 3 exemplos, eu quero que você identifique aí, onde havia um forte senso de propósito positivo por trás do que você estava fazendo. Então, para cada um desses, eu quero que você escreva brevemente sobre isso, uma frase, uma coisa sobre isso. O que você fez? Onde você estava? O que você pretendia? E como você se sentiu? Então, o que você fez? Onde você estava? O que pretendia? E como se sentiu. E eu já vou ler aqui embaixo, depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem. O que foi essencial para a noção de ter um propósito, né, em cada um desses 3? Ou seja, tinha um propósito a situação. O que foi essencial para isso? Para cada um desses 3, para você. Tinha um propósito porque tinha isso aqui, porque tinha essa característica. O que foi essencial? Essa experiência foi ricamente satisfatória? Quero que você identifique. Foi?
ricamente satisfatória e qual o valor da mesma. Tá? Então, 3 experiências. Nessas 3 experiências, o que você fez, onde você estava, o que você pretendia, como você se sentiu. O que foi essencial para a noção de você ter um propósito. E essa experiência foi ricamente satisfatória? E qual foi o valor da mesma para você? Então, identifique, trabalhe até aqui, agora essas 3 situações. Com o seu cliente, você pode pegar os 10, 12 exemplos e trabalhar cada um deles e tal. Em casa você pode aumentar, porque você vai fazer mais distinções. Lembre-se de Howard Gardner. Inteligência é a capacidade de fazer distinções. Então, se você faz mais distinções, você aumenta a riqueza das distinções a respeito das coisas. Ok? Quando você estiver escrevendo sobre esses propósitos, eu quero que você vá sublinhando as palavras-chave. Ou seja, essas coisas que você está escrevendo sobre essas 3 experiências, o que foi essencial, o que você viu, ouviu, sentiu, se foi satisfatório, qual é o valor, as palavras-chave que mais definem essas experiências, eu quero que você sublinhe e copie depois elas numa folha de papel. Ou então deixe elas separadas, sublinhadas, para que você destaque-as com facilidade. Ok? Então, sua próxima tarefa é o seguinte. Na medida em que você identificou essas 3 experiências, escreveu e destacou as palavras-chave, eu quero que você pense agora num propósito de vida para você. Só que eu quero que você use essas palavras-chave para definir esse propósito. Então escreva uma breve declaração sobre seu propósito de vida entre 2 e 4 frases que contenham essas palavras-chave destacadas. Ou seja, pensa assim, primeiro você declarou sua visão no exercício anterior. Agora você vai definir um propósito de vida bom para você, congruente para você. Só que eu quero que você use essas palavras-chave que você destacou. Eu quero que elas façam parte num parágrafo, entre 2, 4 frases, mais ou menos, que definam o seu propósito de vida. Ou seja, mais uma vez, use os recursos da PNL. Eu não sei se foi a intenção ou não dos autores, eles não deixam isso muito claro, mas eu vejo PNL aí. Aliás, eu vejo PNL em tudo, né? Porque PNL está na estrutura das coisas, vocês veem meu ponto. Então, você vai criar um propósito de vida com base nas experiências de referência que você tem de coisas que têm um propósito para você. Então, a tendência é tal qual a visão, esse propósito ele ser forte, que ele seja poderoso para você. Por quê? Porque você está usando as experiências de referência que você tem de coisas que têm propósito. Então eu quero que você declare agora um propósito de vida com base nessas palavras-chave que você destacou e vamos ver o que acontece, ok? Vamos lá. Esse é um processo mágico para o cliente, porque o cliente ele vai fazendo essas tarefas e de repente ele vai sentir uma coisa boa porque você está acessando os recursos dele. Aí que vem a coisa da PNL por trás, né, do processo de coaching, porque você vai estar passando uma tarefinha que aparentemente, escreve isso aqui, pensa, mas no fundo você está fazendo muito mais do que isso. No fundo você está acessando recursos poderosos do cliente que estão dentro dele. E mais uma vez, um dos princípios que norteiam a PNL, dos pressupostos, nós temos dentro de nós todos os recursos que nós precisamos. Então, você vai pegar experiências. Se acontecer, tanto no exercício da visão, como nesse exercício, do cliente dizer, por acaso, eu não tenho, nunca tive nenhum propósito na vida, é muito difícil isso, né? Nunca fiz nada com propósito. Ou, nunca fiz nada que eu amo. E aí você tenta aquela história de trabalhar com mentores. Ou seja, quem você conhece, que ama, né? Coloque-se no lugar dessa pessoa e imagine como essa pessoa ama fazer as coisas, você faz o exercício da visão. E nesse também, imagine quais seriam os propósitos dessa pessoa que tem recursos, que tem propósitos na vida. Mas eu não sei, mas imagina, inventa como seria. Né? Ou você pode, por exemplo, até dar uma tarefa de coaching para o cliente, buscar isso, entrevistar alguém que ele acredite que tenha propósitos e buscar isso, e se colocar no lugar dessa pessoa para ele acessar os recursos dele. Né? Porque quando você se coloca no lugar do mentor, não é sobre o mentor. Você está acessando os seus próprios recursos internos via mentor. O mentor é onde você está projetando a existência desses recursos. E dessa maneira o cliente vai ficar encantado com o processo porque ele vai declarar um propósito de vida para ele, uma visão e um propósito que vão ter sentido, vão ter congruência, vão ter força para ele porque vem de dentro dele, dos recursos dele. Ok?
You